Romanos 12 trouxe para mim a inspiração para fazer o devocional terapêutico. Principalmente o Romanos 12, 2, que eu vou ler para vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o capítulo 12, como um todo, né, ele traz muita luz, muita clareza para mim. Eu vejo muita instrução de como a gente lidar com nós mesmos e fazer essa renovação da mente. Tem até um trechinho aqui que, se a gente mudar lá para o versículo 3, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Aí ele segue falando, né, sobre esse pensamento sobre nós mesmos, né? Nós nascemos numa era em que a gente está tendo, pelo comportamento, pelo que a geração vive, a gente está já sendo instruído, a gente está seguindo num mundo onde a gente está completamente fora daquilo que Deus instruiu pra gente, né? Sobre viver de acordo com os mandamentos dele, de viver de acordo com tudo aquilo que pode nos trazer leveza, tudo aquilo que pode nos trazer clareza e tudo aquilo principalmente que pode nos deixar próximos dele. Ele nos criou, ele nos teceu, nós somos feitura dele, ele não nos colocou repito sempre isso, e vocês sempre vão me ouvir repetindo isso, não somos feitos numa linha de produção. Deus um dia parou tudo para me tecer. Ele não fez, hoje é o dia que todos vou fazer a linha de produção de todos do dia 12 de junho, vou fazer todos que são Andréias. Não, ele não tem isso. Ele parou e ele me teceu. Ele me fez, ele me deu uma história, ele me colocou no ventre da minha mãe, ele me colocou na família onde eu vivo. Só que, repetindo também, gente, terapia é repetição, tá? Repetindo também o que eu já disse aqui, a gente vem numa família, né, que tem expectativas, que tem visões diferentes da vida, do mundo, que já coloca pra gente talvez os sonhos que essas pessoas, os nossos pais ou quem nos criou, esses sonhos que essas pessoas tinham para elas próprias, elas acabam colocando pra gente como meta de vida. Então a gente acaba saindo da história original que Deus tem para nós. E isso faz com que a gente um dia precise entender qual é a nossa identidade, quem Deus nos fez, qual é o nosso propósito de vida, que história é essa que foi escrita para mim, para eu poder sair da margem e vir para o caminho principal da minha vida, da minha história. E para isso eu preciso dessa renovação da mente. E é como se, quando Deus inspirou este livro, o Espírito Santo inspirou este livro, ele estivesse dando autorização para a gente fazer esse trabalho de olhar para a gente e de nos renovar. Aqui tem esse olhar e ele ainda chama atenção para que cada um não pense de si mesmo além do que convém. E esse além do que convém não é só o se achar. Eu posso me achar para o mais, mas eu também posso me achar para o menos. Então, assim, não olhar para mim como inferior, não olhar para mim como superior, não achar que eu sou menos do que eu sou, mais do que eu sou. É um olhar de quem eu sou de verdade. E não ser mais do que o outro ou menos que o outro, comparação. Não, ele está pedindo renovação da mente. Que renovação é essa? Romanos fala muito sobre a justificação pela fé. Então, assim, é entender quem eu sou através de conversas com Deus, através de entendimento de o que aconteceu no meu passado, qual foi a educação que eu recebi, quais foram as expectativas colocadas em mim, e eu vou me lapidando para entender o que é meu e o que não é meu, o que me pertence e o que não me pertence. Se eu estou trazendo heranças geracionais que estão me conduzindo, que estão conduzindo todas as pessoas da minha família, e a gente está
sendo conduzido por um caminho que de repente não é o caminho que Deus quer pra gente. E eu posso fazer a renovação da mente não só para mim, porque quando eu me curo de certas feridas geracionais, eu não curo só a mim, mas eu curo as gerações à frente. Então aquela coisa daquela herança que vem vindo, de situações que a gente nem gostaria de viver e que formam talvez o desenho, né, a trama daquela família, de repente eu posso, com a renovação da minha mente, mudar esse padrão. Se for para ser assim, vai ser assim. Então, quando a gente fala de se cuidar, de olhar, lembrar que nós somos corpo, alma e espírito. O meu espírito é o lugar onde eu tenho uma conexão direta com Deus. É o espírito, o meu espírito com o Espírito Santo. É um lugar só meu e dele, é um lugar íntimo, intocável. A minha alma é o lugar onde habita as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos. A gente pode chamar a alma de mente, de psique, né, de coração, dependendo do contexto. E o meu corpo é o que abriga o meu espírito e a minha alma. Então é onde eu tenho que manter também saudável para que o espírito e a alma habitem num corpo saudável. É um conjunto e a gente tem que se cuidar. E nós temos em vários pontos da Bíblia, eu tô aqui destacando Romanos 12 porque para mim, lembra, uma reflexão pessoal. Eu trago como terapêutico, né, para fazer esse alinhamento, mas lembrar sempre que o que eu trago aqui é a minha visão pessoal. Então você pega o trecho quando eu cito aqui, leia para ter o seu entendimento pessoal, a sua conversa com Deus dentro dessa palavra. Mas aqui o que eu quero trazer é: cuide da renovação da sua mente, para que você possa entender em espírito o que Deus está falando para você. Cuide das suas emoções, cuide dos seus sentimentos, olhe para você com o olhar que não passe pelo olhar das outras pessoas, mas que passe pela mensagem de Deus para você. Olhe para a sua vida através da história que Deus escreveu para você. Se alinhe dentro disso. Faça a renovação, tire os conceitos, os preconceitos, os complexos, os traumas. Você tem autorização para trabalhar isso. E como eu sempre reforço aqui, dá para começar sozinho? Dá para começar sozinho. Deus fala com você, se você se disponibilizar a ouvi-lo. Mas Deus também constituiu médicos, Deus também constituiu profissões para que as pessoas pudessem fazer a parte delas aqui. Então, talvez você não consiga sozinho, talvez você precise de uma ajuda medicamentosa, nós temos psiquiatra que pode ajudar, talvez você precisa realmente de uma terapia, nós temos psicólogos, psicanalistas, enfim, a linha que você entender de seguir, que for melhor para você, que for aquela que você se enquadra melhor, mas não deixe de se cuidar. Essa é a sua parte. Deus já fez a parte dele. Ele te deu todas as condições para viver uma vida de acordo com a vontade dele, que é boa, que é perfeita e é agradável. E é uma afirmação que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nós fomos criados, nós somos feitos dentro da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Se a sua vida não está colocando você dentro dessa vontade de Deus, busque essa ajuda e comece a trabalhar isso dentro de você, a renovação da sua mente.